Ben Solo foi um humano nascido no planeta de Chandrila, cerca de um ano depois da Batalha de Endor. Ele era o filho de Han Solo e da princesa Leia. A sua infância foi bem tranquila, até que aos 10 anos, Luke Skywalker levou Ben Solo para poder treiná-lo para se tornar um Jedi. Ben Solo era extremamente poderoso na força, se destacando de todos os alunos de Luke. Uma coisa interessante era que Ben Solo desconhecia a sua verdadeira linhagem, ou seja, ele não sabia que seu avô era o Darth Vader. Leia via muitas características de Vader em Ben Solo, por isso entregou ele para treinar com Luke. Entretanto, Leia planejava contar o passado de Vader quando Ben Solo fosse adulto. Com isso, Ben Solo treinou vários anos com o Luke para se tornar um Jedi. Em uma missão com seu mestre Luke Skywalker, Ben Solo conheceu os Cavaleiros de Ren, que eram basicamente uma gangue de manipuladores do lado sombrio. Uma batalha foi travada entre Luke Skywalker e os Cavaleiros de Ren. Luke conseguiu derrotá-los, entretanto, poupou as suas vidas. Antes deles partirem, o líder do grupo chamado Ren ofereceu a Ben Solo um lugar em seu grupo. Mas o que ele não sabia era que no futuro, quem seria o líder desse grupo seria Ben Solo. Vinte e 24 anos após a Batalha de Endor, a verdade sobre o pai de Leia foi revelada por seus inimigos políticos. Leia ficou com medo da reação do seu filho, mas o que ela não sabia era que Ben Solo estava começando a ir para o lado sombrio. Luke sentiu isso, mas em um momento de descuido, ele acabou perdendo Ben Solo. Após esse momento, Ben Solo foi direto para o Templo Jedi. Chegando lá, ele percebeu que o templo estava em chamas. Ben foi obrigado a fugir, pois os alunos de Luke começaram a atacar ele, pois acreditavam que ele tinha sido responsável por aquilo. Depois disso, Ben foi se encontrar com Snoke em uma estação espacial. Ben precisava de uma nova identidade. Com isso, ele derrotou Ren, líder dos Cavaleiros de Ren, se autodenominando Kylo Ren. Com a esperança de trazer o seu filho de volta para casa, Han Solo foi até Kylo Ren para poder trazê-lo ao lado luminoso. Entretanto, Kylo se aproveita da situação e mata Han Solo. Com isso, Kylo Ren fica cada vez mais mergulhado no lado sombrio. Aquele que um dia foi um jovem garoto já não existia mais, consumido
por Kylo Ren. Han Solo olha para o monstro que seu filho havia se tornado, acreditando ter falhado como pai. Após a morte de seu pai, Kylo Ren acaba que perdendo uma luta para uma garota chamada Rey. Depois dessa luta, uma forte conexão é criada entre os dois. E com o passar do tempo, essa conexão se tornava cada vez mais forte. Ele o aciona e destrói seu verdadeiro inimigo. Kylo Ren acaba aqui matando o supremo líder Snoke. Entretanto, ele não faz isso para ir para o lado luminoso, e sim porque ele queria se tornar o novo líder. Ele até tenta fazer a Rey se unir a ele, entretanto, ela recusa. Para poder salvar a resistência do ataque da Primeira Ordem, Luke cria uma distração para Kylo Ren. Ele cria uma espécie de ilusão da força para poder ganhar tempo e a resistência poder fugir. O mestre Jedi conseguiu ganhar do seu aprendiz, sem mesmo estar lá. Entretanto, essa ilusão exigiu muito do Luke, fazendo ele se unir de vez com a força. E com isso, a Rey se tornou a última Jedi. Uma nova ameaça havia retornado. Palpatine estava vivo. Ele estava por trás de tudo. Snoke, a Primeira Ordem, eram apenas as suas marionetes. Tudo estava correndo como planejado, e Palpatine estava a um passo de governar a galáxia novamente. Leia se sacrificou para poder salvar Ben Solo. Depois disso, Kylo Ren viu seu pai pelas suas memórias. E a compaixão do seu pai e o sacrifício da sua mãe o fizeram retornar para o lado luminoso. Pai. Eu sei. Depois disso, Rey e Ben conseguiram derrotar o Palpatine. Entretanto, a Rey não consegue sobreviver. Com isso, Ben Solo utiliza uma espécie de poder de cura da força para poder trazer Rey de volta à vida. Ele se sacrifica para poder fazer com que ela sobrevivesse, pois esse poder é extremamente poderoso. Entretanto, como a Rey havia morrido e ele tentou salvar ela, isso acabou que custando a sua própria vida.
Naquele momento, Kylo Ren havia morrido e Ben Solo havia voltado à vida. A compaixão de seus pais e de Rey foram extremamente importantes para poder salvar Ben Solo, fazendo ele se unir, finalmente, à Força. Então pessoal, esse foi o vídeo, realmente espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, cara, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like que me ajuda muito a trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Se puder também, compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que gosta de Star Wars. Isso é tudo pessoal, valeu, falou, até a próxima e que a força esteja com vocês.